Então, falando, eu fiz uma crítica ah, anteriormente sobre as novas formas de turismo. Como é que surgiram essas novas formas de turismo? Elas surgiram em contraposição ao turismo de massa. E aí, essas formas alternativas de turismo podem ser tanto um tipo, ou seja, um segmento de mercado, como o ecoturismo, o turismo de base comunitária, o turismo voluntário, são segmentos de mercado, tá? Tanto quanto elas podem ser também orientações ao mercado, como o turismo sustentável. Não existe um segmento turismo sustentável. Nós temos, por exemplo, o ecoturismo, o turismo de base comunitária e o turismo voluntário, são segmentos, são pessoas que viajam para fazer, para realizar práticas associadas a cada um desses segmentos e que seguem uma orientação sustentável, certo? Uma outra orientação à indústria é a de turismo responsável, que busca ser uma etapa superior do turismo sustentável, porque o turismo sustentável ele tinha um enfoque muito verde, muito de proteção da natureza. E aí, a partir dos anos 2000, as discussões no seio da comunidade internacional, principalmente da ONU, giravam em torno que, ok, é bom esse enfoque no meio ambiente natural, mas a gente tem que lembrar que o homem também faz parte do meio ambiente, que a gente não pode só preservar a natureza e deixar as comunidades à míngua. Então a gente também tem que buscar fazer com que as comunidades que vivem nesses meios frágeis, que elas possam também prosperar, que elas possam ter um bom padrão de vida. E aí o turismo responsável é esse que busca aliar realmente todos os pilares do desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável tem o pilar socioeconômico, tem um pilar ecológico, tem um pilar, tem um pilar sociocultural, econômico, ecológico, mas ele tinha um enfoque, essa era a grande crítica, muito no verde, na questão ecológica. E aí o turismo responsável busca realmente incentivar cada um dos pilares da sustentabilidade, sem esquecer também as classes menos favorecidas no interior de cada sociedade, como LGBT, como pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de deficiência, populações idosas ou populações jovens, as mulheres, etc. Uma outra orientação também é o turismo fair trade ou equitativo, que na busca por preços ou por diferenciais de mercado, esquece-se que esse diferencial ele é obtido às custas da exploração de algumas classes sociais. Por exemplo, vou citar exemplos fora da indústria turística. Tá? Quando estou falando de indústria turística, eu estou me referindo ao mercado, não estou falando da gestão pública. Por exemplo, sabe-se que para produzir um bom chocolate, não sei se vocês já ouviram, tem documentários até na Netflix, que o cacau é produzido em alguns países da África, como Congo, a ilha de Madagascar, a Costa do Marfim, são grandes produtores de cacau. Também o Peru, o Brasil, em menor quantidade, mas também o Equador. E que essa plantação de cacau ela é feita em áreas de floresta, então tem um desmatamento, que as pessoas têm que produzir mais para poder vender mais para ganhar mais, porque elas pagam as indústrias de cacau, de chocolate pagam uma miséria aos produtores de cacau. Então, quando um chocolate, vocês veem na embalagem dizendo que esse produto, essa barra de chocolate que você está comprando, é um produto fair trade, ou seja, comércio justo. Isso quer dizer que esses produtores de cacau nesses países em desenvolvimento, eles não são explorados. O produto deles, o cacau que eles vendem, paga um preço justo a eles e eles não estão desmatando nenhuma floresta. Então, isso torna o produto mais caro. Mas as pessoas que consomem esse produto mais caro têm essa motivação para pagar mais caro, sabendo que elas não vão estar explorando ninguém. Então, tem algo também nesse sentido em menor quantidade, em menor, digamos, significância, relevância feito no turismo. Teve uma iniciativa desse sentido também nos anos 2000, hoje em dia está mais esquecido, que seria o caso de uma operadora que vai vender um pacote de turismo de experiência, ela está dizendo que ela vai pagar um preço justo
as pessoas que vão recepcionar esses turistas, por exemplo. Hoje em dia está menos em voga, mas já esteve muito em alta no início dos anos 2000. Então, são essas três principais orientações de mercado. Tem outras, tá? Só ressaltei uns três mais. E temos o turismo alternativo, que constitui realmente segmentos de mercado, como o ecoturismo, turismo de base comunitária e o turismo voluntário. E temos um outro tipo de turismo que também não está assim tão em alta hoje em dia, mas já esteve muito em alta, que é tanto uma orientação quanto um segmento de mercado, que é o turismo pró-pobre. E aí o turismo pró-pobre é diferente do turismo social. O turismo social busca fazer com que as camadas menos favorecidas da população tenham acesso ao turismo enquanto consumidores. Mas o turismo pobre, não, ele não quer fazer com que os pobres viajem. Ele quer fazer com que os pobres consigam ser incluídos nos benefícios de atividade turística. Por exemplo, sabemos que como as pessoas mais pobres não têm acesso à qualificação, à educação formal, elas ficam de fora da maior parte dos empregos turísticos. Então, elas acabam tentando se beneficiar do turismo através dos empregos informais, sendo vendedores ambulantes nas praias, assediando os turistas. Uma iniciativa do turismo pro pobre é fazer com que esses pobres, em vez de assediarem, porque a única forma que eles têm de contactar os turistas é no momento que eles estão fora dos guetos, dos clusters turísticos apresentados pelos museus, pelos hotéis, pelos atrativos turísticos em geral. Então, em vez de estar assediando os turistas, eles têm um livre acesso no interior de um museu, de um hotel, de um resort, seja para mostrar o artesanato, seja para poder vender os produtos, seja frutas, sucos, o que quer que seja que eles estejam vendendo, né? De forma controlada, de forma de rodízio, que eles tenham esse acesso facilitado ao turismo. Isso é um exemplo, né? Tem vários exemplos. Tudo que servir para facilitar o acesso por meio de empregos, por meio a renda também que seja revertida a uma comunidade pobre, por meio essa renda proveniente do turismo, pode se enquadrar como uma iniciativa de turismo pro pobre. E aí existe também, essa é a orientação, né? Turismo pro pobre. E aí, com o passar do tempo, a orientação turismo pro pobre acabou se transformando também no segmento de mercado. Como assim? Quando surgiram, por exemplo, os turismos em favela. Turismo de favela, turismo em áreas pobres, que são tidas como autênticas porque não foram modificadas. Aliás, tem várias sketches, vários vídeos no YouTube que são bem sátiros com relação a isso, que são engraçados porque é triste, é tão triste que é engraçado, não é? Os turistas visitando uma favela no Rio, num jipe como se fosse um safari. Então tem alguns vídeos no YouTube nesse sentido. Os pobres como se fossem os animais, né, em cativeiro. Então é bem interessante. Então o turismo pro pobre de orientação nos anos 2000 com o surgimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, as reflexões do turismo e como através do turismo podemos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era de redução da pobreza pela metade até 2015, que não foi atingido, por isso que os objetivos foram renovados. Ele acabou se tornando também um segmento de mercado.